E aí família, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje eu vou falar sobre o dia da minha entrevista. Olha só pessoal, eu tô com um probleminha na dicção, que eu fiz um tratamento dentário. E aí eu tô com dificuldade um pouco de falar, eu tenho que treinar um pouco a fala, tá bom? Mas vamos tentar aí, a gente vai conseguir desenvolver tudo direitinho. Mas antes de tudo isso, eu quero saber se você já está me seguindo no canal. Se você ainda não está me seguindo aqui no canal, clica aqui embaixo, tá bom? Na inscrição. E você também ativa a notificação. Você ativando a notificação, você também vai receber todas as informações sobre o nosso vídeo. A primeira coisa que eu quero dizer para você é sobre a nossa live, no dia 23 de setembro. No dia 23 de setembro, nós vamos ter uma live voltada só para visto K1. Então é tudo que você precisa saber sobre o visto K1. Aí você vai descobrir nessa live. Então, para você participar dessa live, que é gratuita, no dia 23, às 20 horas, basta você clicar no link aqui embaixo, que eu vou deixar para você. Você vai poder clicar e poder fazer aí parte da live, tá bom? Então, sem mais demora, vamos continuar aí. A primeira coisa que eu quero falar é sobre a minha agenda, como foi a minha agenda consular. A primeira coisa que eu fiz, depois que eu peguei a DS, eu consegui agendar, foi que as datas que foram. No dia 30 de setembro, eu consegui agendar o CASV, tá bom? No dia 2, eu consegui, 2 de setembro agora, eu consegui o agendamento para entrevista. E eu só consegui o agendamento para consulta e para o exame médico no dia 6 de setembro, na próxima segunda-feira. Então ficaram assim. O horário do CASV eu marquei para 10 horas, mas eu vou falar para vocês tudo o que aconteceu lá. Na entrevista, eu consegui marcar para 8h50 e o exame médico você tem que chegar lá a partir das 8h30, 9 horas, tá bom? Mas eu vou falar tudo para você. Antes de tudo, eu vou falar vou falar do CASV. O que é o CASV? O CASV é onde a central de atendimento do solicitante de visto. Então, no CASV, você consegue tirar foto e também tirar a sua digital, tá bom? E como que foi lá a questão do CASV? O meu horário estava para 10 horas. Como eu estava longe do centro do Rio de Janeiro, que minha mãe mora longe do centro, eu cheguei lá, era por volta de umas 7h40, e aí eu esperei um pouquinho das 8 horas e perguntei pro segurança, posso entrar? Tem algum problema de entrar antes do horário? Ele falou assim, não, você pode entrar. Na hora que eu fui lá, tinha mais ou menos umas 3 pessoas na minha frente, e foi muito rápido, assim, foi questão de 5 minutos. 5 minutos. Quando eu entrei, ele perguntou se eu tinha algum aparelho eletrônico. Lá pode entrar com o celular, só que tem que entrar com o celular desligado e tem que mostrar pra ele, tá bom? E aí, eu entrei, aguardei um pouquinho na fila, as outras 2 pessoas serem atendidas. Totalizando comigo eram 3. E aí, quando eu cheguei na mesa, né, no guichê do atendente, o atendente perguntou sobre a minha DS, né, minha folha principal da DS. Quando você preenche a DS, sai a folha lá principal com o número da DS e o código de barra. É essa folha que você tem que levar, tá bom? E também ele perguntou do meu passaporte. Eu entreguei o passaporte, não precisa dar cópia do passaporte. E ele foi confirmar uns dados, como e-mail e telefone. O e-mail é o mesmo e-mail que você cadastrou para pagar a DS, tá bom? Então eu dei um e-mail e o telefone, ele confirmou, pediu para eu ir para o guichê ao lado. No guichê ao lado, uma mulher perguntou para mim, perguntou não, perdão. A mulher, ela pediu para eu sentar e ela confirmou também algumas coisas e falou, olha, eu vou tirar sua foto. Pediu para eu me posicionar para tirar a foto. Depois que ela tirou a foto, ela pediu para eu tirar as digitais. Então foi muito rápido. Fui liberado, ela falou só isso. E para eu aguardar a entrevista, que seria no dia 2. E que foi no dia 2. Mas antes disso eu quero falar da minha assessoria. A minha assessoria é uma assessoria para visto K1. Então ela tem os serviços de petição inicial, que é todo o pacote de petição inicial. Tem para entrevista, tem para mudança de status. E também você pode agendar uma hora para conversar comigo, para tirar todas as suas dúvidas. Então você pode clicar aqui embaixo agora mesmo no link, tá bom? E também falar comigo pelo WhatsApp ou pelo número de telefone que está aqui na tela. Uma parte do valor das assessorias são revestidas por uma ONG chamada Sociedade Plural.
O endereço da ONG para você estar conhecendo também está aqui embaixo e você pode clicar para conhecer essa ONG também. Vão participar com a gente desse projeto social, tá bom? E a entrevista foi no dia 2, marquei para 8h50. Então eu cheguei lá, era 8h20. 8h20, isso. Eles estavam liberando as pessoas aos poucos da fila. Um rapaz antes, ele vem confirmar a sua agenda através de um aparelho eletrônico. E aí ele vem confirmar os seus dados. Ele pede a sua DS, né? A confirmação do DS. E aí confirma os seus dados, estão certinho lá, né? E o seu dia, para ver se é você mesmo, se é o seu dia. E aí você aguarda na fila, na posição que ele te coloca lá por causa do Covid. Nesse momento, os noivos não estão podendo entrar com você dentro do consulado. Então ele tem que aguardar do lado de fora. Somente famílias, tá, que estão podendo fazer junto, tá bom? Mas o noivo ele tem que aguardar do lado de fora. E aí, eu aguardei na fila mais ou menos em torno de 1 hora quase, tá? Porque eles estavam bem devagar botando as pessoas para dentro. Eles botavam em média de 3 a 6 pessoas por tempo, assim, né? E aí você entra. Quando você entra, todo mundo sabe que não pode entrar com celular, mas lá na frente tem um rapaz que cuida e ele cobra um valor. Eu não sei o valor porque eu não deixei meu celular lá. Então ele cobra para deixar algumas coisas, material inflamável, isqueiro, nada disso pode entrar, tá bom? Quando você entra, é como se você estivesse entrando no aeroporto mesmo, numa viagem que eles passam o scanner, né? Passa o scanner da sua bolsa, se você entrar com bolsa. Se você estiver de casaco, eles pedem para você tirar o casaco. Se você estiver de relógio, eu tava com esse relógio aqui, eles pediram para eu tirar o relógio. E aí eles passam na máquina de scanner. Você entra, e aí tem uma sala enorme, né? Que é a recepção. E você vai na recepção. E lá na recepção, a mulher, ela pede para você preencher aquele formulário de contato. Se você não sabe a lista de documentos, nós temos um vídeo, uma playlist aqui, toda sobre a entrevista. Então, com documentação, dicas, tudo isso. Então você pode clicar no card que eu deixei aqui no vídeo, durante o vídeo, que você vai ser direcionado aí para a playlist voltada só para entrevista, tá bom? E aí eles te dão um formulário com formulário de contato. Qual que é a minha recomendação? Você já levar anotado em um papel o seu endereço no Brasil, o seu endereço que você está hospedado no Rio de Janeiro, com telefone, tá? Tanto o seu quanto do noivo, o endereço do seu noivo que você vai ficar lá nos Estados Unidos e seu e-mail, o e-mail do seu noivo. Apesar que tem na documentação que você vai precisar, você pode ir lá conferir, mas para você agilizar esses dados para você preencher, basta você já imprimir uma folha com todos esses dados, tá bom? E ela pede para preencher com letra de forma. Ela mesmo fornece a caneta, você não precisa levar a caneta, que ela fornece a caneta. Passando disso, ela já logo fala, olha, toda a documentação está em ordem. Se não tiver em ordem, você precisa colocar em ordem. É aí que está a chave. Um amigo que foi junto comigo, o horário dele era 9h30. Por mais que o meu documento estava preenchido, estava na ordem, o documento dele também estava na ordem, só que ele preencheu antes de mim. Quando eles foram checar a documentação no guichê, que eu vou explicar para vocês logo na frente, ele foi uns minutos antes do meu. Que eu logo fiz e logo depois foi ele. Ele logo fez, perdão, e logo depois foi eu. Então, para você ganhar tempo aí também, não ficar enrolando lá, né? Já leva a documentação na ordem. Nos nossos vídeos tem explicando a ordem que já leva a documentação na ordem para você não ter esse problema. Outra questão também é que logo nós aguardamos um bom tempo, em torno basicamente de 1 hora, basicamente, 1 hora e meia, lá dentro. E aí chamaram a gente num guichê. E eu fui nesse guichê, onde a moça pega toda a nossa documentação, confirma algumas questões para ver se a documentação está certa e te dá um papel falando sobre a imigração, sobre os seus direitos de imigrante. É mais voltado para casos de questão de violência doméstica, tá? E aí você volta para a sala de recepção e aguarda um pouco. É esse aí que a gente fica nervoso, né? Com essa tanta espera, com esse tantos momentos de espera. É aí que a gente fica nervoso com esses momentos de espera. Mas aí eu tava pedindo a Deus para que fosse uma mulher, que eu gosto de ser atendido por mulheres, elas são mais atenciosas, mais pacientes. E aí eu fui ser atendido pela cônsul, né? E foi uma mulher, eu dei graças a Deus que foi uma mulher. Ela já
super solícita, super simpática. Eu não lembro o nome dela, nem perguntei também o nome dela. Mas ela já foi logo me perguntando se estava tudo bem em português. Se eu tô bem, se estava tudo bem. E aí ela falou, olha, você tá me ouvindo? E começou, é porque eles falam na divisória, no guichê, né? Então, eles se preocupam se eu tô escutando direitinho ela, né? E aí, ela iniciou com as perguntas. A primeira pergunta que ela fez foi quando eu conheci o meu noivo. Por ela me dar tanta abertura, eu comecei a contar, e aí ela meio que trava um pouco, porque ela quer ela quer respostas mais objetivas, né? Então eu falei qual foi o ano, 2017. Aí ela perguntou se eu já tinha ido para os Estados Unidos. Eu falei que não. Aí eu completei porque eu não tinha visto. Aí ela, mas agora você vai ter, né? E um visto VIP ainda, né? Aí eu ri com ela, brinquei, ela brincou, né? Ela deu abertura para brincar. Mas antes ela perguntou se eu queria conversar em português e inglês. Eu falei, olha, eu sinto mais confortável em português. E aí ela foi conversando comigo em português. Deu bem para entender, eles falam com aquele sotaque americano, mas deu para entender bastante. E aí, o que acontece? Ela fez mais uma pergunta, que foi se eu já tinha casado ou se o meu noivo já tinha sido casado anteriormente. Eu falei que não, nenhum dos dois tinha sido casado, ia ser o primeiro casamento tanto meu quanto dele. E depois também ela perguntou se eu já tive problema na polícia no Brasil. Aí eu respondi também que não. E aí ela perguntou quando eu estava pensando em casar. Eu falei assim, olha, a gente não entende de casamento lá, mas assim que a gente chegar lá, o nosso objetivo já é logo casar nas primeiras semanas, porque eu já estou com ele há 4 anos. Aí ela brincou, fez até coração, riu, achei muito legal a atitude dela. Aí eu ainda brinquei e falei uma frase pra ela que eu queria, agora, por ele estar vindo muito pra cá e ficar muito aqui comigo, agora é minha vez de ir pra lá pra cuidar dele. Aí ela brincou, falou, ai que bonitinho, que amor. Aí ela falou assim, olha, agora, como o meu exame só vai sair no dia 6, né? Demora em torno de 4 a 5 dias, a gente tem um feriado do dia 7 de setembro. Então ela falou assim, olha, eu vou dar pra você até outubro ou final de outubro pra te dar a resposta, porque demora entre 2 às 7 semanas pra te dar do visto, que você recebe, no caso, o e-mail dizendo que seu visto tá pronto. E aí ela falou, se você decidiu vir buscar, ou se você decidiu... Não, ela falou, você decidiu vir buscar o visto, né? Porque tá lá no sistema dela. Então, ela falou que demoraria entre 2 a 7 semanas depois do resultado do exame médico para estar enviando o visto, tá bom? Então, gente, olha, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, tá? Não deixe de se inscrever no canal. Muito obrigado por você assistir até aqui e até a próxima.